Bom, meus amigos, estamos hoje aqui reunidos no grupo de pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, um grupo de pesquisa Tributação e Economia, coordenado por mim e com a participação de todos os pesquisadores que aqui se fazem presente e que participam, ordinariamente das nossas reuniões para falar sobre reforma tributária, não poderia deixar de ser, esse é o tema do momento, mas algo que preocupa aqueles que estudam as novas regras e a incidência dessas novas regras no ambiente virtual, a questão da incidência da norma e o local da realização do fato gerador, especialmente nessas relações desmaterializadas, essas relações em que não necessariamente são travadas num ambiente físico bem definido. Então, esse é o foco aqui da nossa atenção. Então, eu quero, com isso, trazer para vocês a reflexão em torno da emenda constitucional, né, a 132, fruto do projeto de lei, do projeto de emenda, né, a PEC 45, que teve lá o CECIF, o Centro de Cidadania, como o grande idealizador, e tem na figura do Benar Api, que é o secretário especial da reforma tributária do governo atual, como a figura ali proeminente que coordena os trabalhos e que está conduzindo todo o trabalho de reforma. Então, o, o nosso questionamento aqui, a pergunta que eu lanço hoje na nossa reflexão nesse contexto de relações desmaterializadas, virtualizadas, especialmente aquela tendência, e a gente tem trabalhado aqui bastante no nosso grupo, né, da chamada nova economia, uma relação em que eu não tenho necessariamente necessidade de saber onde é que está o meu contratante, eu não preciso perguntar para ele onde é que ele reside, qual é o país de origem dele, eu só quero consumir o serviço, o produto que ele oferece, porque nós temos como meio de troca, como ambiente de troca, o ambiente virtual. Então, isso é o que nos conecta. E aí se torna pouco relevante a nacionalidade, a questões territoriais relacionadas à transação. O ambiente virtual propicia isso, né? E aí a gente tem uma série de mudanças no comportamento das relações humanas e especialmente as relações econômicas. Eu não preciso necessariamente exigir do meu prestador, daquele produto que eu estou consumindo, daquele app que eu estou baixando, o passaporte dele. Eu não quero saber qual é a, a nacionalidade dele, a língua que ele fala. Basta que ele esteja ofertando algo que me interessa, eu tenho interesse na aquisição daquele produto e há uma plataforma em que media essa transação e que viabiliza a troca do meu pagamento pelo serviço ou produto que ele está me oferecendo. Esse é o contexto, tá? Esse é o contexto. Nesse contexto de virtualização, é bastante, é bastante importante a gente entender como é que se trava aqui a incidência da norma hoje. Então, na vigência da legislação hoje, a gente tem basicamente a incidência de dois tributos, tá? Então, focando apenas, então somente, né, que é o objeto do nosso grupo, a questão tributária. Eu coloquei de lado todas as outras questões que dizem respeito à legislação trabalhista, legislação consumerista, legislação civil, que regem as relações contratuais. Eu estou deixando de lado, estou focando apenas na tributação. E hoje a tributação ela trabalha com uma lógica dual. Ou o que está sendo vendido é uma mercadoria, ou o que está sendo vendido é um serviço. E se for uma terceira categoria, ele ficaria aqui no limbo, na margem. Mas, eh, tirando de lado a discussão sobre se é mercadoria ou serviço, que foi objeto também dos nossos encontros do grupo, isso gerou um artigo, que veio a integrar o nosso e-book. Eu convido a todos que estiverem assistindo agora ou depois dessa gravação, que baixem lá o nosso aplicativo, o nosso e-book, porque vão encontrar exatamente essa discussão sobre a incidência hoje dos tributos na legislação vigente.
Mas o que eu estou chamando a atenção aqui é basicamente sobre um aspecto. No contexto atual, aonde que é exigido o ICMS e aonde que é exigido o ICMS? Então, a gente tem aqui basicamente um modelo mental, um modelo de pensamento bastante claro. Se é ICMS, ele é exigido na saída. Então, quem está vendendo é o obrigado legal a fazer a emissão da nota fiscal, o recolhimento do respectivo tributo, certo? Então, eu tenho uma fábrica, em Porto Alegre, essa fábrica em Porto Alegre vendeu um produto, tem que emitir nota fiscal e esse produto vai ser vendido para algum lugar do mundo, ok? Essa é a regra hoje. No ICMS tem uma particularidade muito, muito viva em razão da realidade da guerra fiscal entre os estados. Então, esse é um problema dos estados, não é um problema dos contribuintes. Os estados brigavam entre si para saber quem ficaria com a arrecadação desse tributo. E os políticos criaram um acordo político que gerou um problema jurídico quase que insolúvel, que é a chamada divisão do ICMS entre a origem e o destino. Esse, esse acordo político deu origem ao que nós chamamos hoje de DIFAL, diferencial de alíquota, que é essa divisão. Bom, na dúvida de agradar a origem ou agradar o destino, o nosso constituinte foi lá e colocou uma divisão do ICMS. Então, isso gera uma série de problemas. A gente não vai abordar hoje aqui essa questão envolvendo o DIFAL, mas só para entenderem o pipinão, né? O problemão que nós temos aqui diante dos nossos olhos. O ICMS, por regra, é incidido na saída dos produtos, né, das mercadorias do estabelecimento, e quando essa operação se destinar para fora do estado da federação no qual o contribuinte ele está sediado. Então, nós estamos falando aqui, eu, ao menos, estou falando do Rio Grande do Sul. Se eu estiver vendendo uma mercadoria para fora do estado do Rio Grande do Sul, eu terei que aplicar a alíquota interestadual, recolher a alíquota interestadual e a diferença entre a alíquota do destino e a interestadual será recolhida por alguém. E aí começam as complicações. Para quem que eu estou vendendo? Se for consumidor final, eu tenho que fazer o recolhimento do DIFAL, eu vendedor. Se for um contribuinte de ICMS, o contribuinte fará o recolhimento do diferencial de alíquota. Mas o fato é que o ICMS dividido será pago na integralidade. Essa é o acordo político criado hoje, vigente. No ISS, supunha-se ser mais simples. No acordo lá de 88, onde não havia a intensidade que nós temos das relações virtuais, o ISS incidia apenas na sede do prestador de serviço. Então, eu sou um advogado com sede em Porto Alegre, o meu escritório tem sede em Porto Alegre, o ISS dos meus serviços prestados devem ser recolhidos em Porto Alegre. Essa é a lógica. E aí se imaginava que isso resolveria para sempre todos os problemas. Basta saber onde está a sede do prestador que os problemas estão solucionados. Não sabia o Constituinte em 88 que a gente passaria a conviver com prestações desterritorializadas. E hoje se fala muito de um conceito chamado nômade virtual. Não sei se vocês já ouviram nômade digital, que são pessoas que escolheram não ter um domicílio, uma residência fixa. Deliberadamente decidiram, e até porque as suas condições financeiras o autorizam, né? Não é todo mundo que pode fazer isso, porque não estou falando de andarilho, né? Que é a pessoa que vive de ajuda e tem uma situação bastante delicada. Essa pessoa dificilmente chamará a atenção da fiscalização tributária, porque ela não gera fatos econômicos relevantes para atrair a atenção do fisco. Me refiro a pessoas com um poder aquisitivo considerável. Essas pessoas
escolheram como modo de vida não ter uma residência fixa, então vivem um tempo em cada lugar, e elas travam relações de relevância, de relevo do ponto de vista econômico. E essas relações acabam atraindo a atenção do fisco. Ele quer saber, poxa, ele está vendendo serviço, está vendendo produto, esses produtos estão no mercado, está ganhando dinheiro e está pagando imposto aonde? E aí vem a grande questão, né? Eu não posso saber exatamente onde é que é a sede dessa figura, dessa entidade desterritorializada. Onde é que ela fica? Então, o ISS acabou dando. eh, as regras começaram a se enfraquecerem e aconteceu o que se chama o fenômeno da erosão da base tributária. Esse fenômeno, meus amigos, ele está detectado no plano de ações do BEPS. Então, a gente trabalhou aqui também no grupo, quem acompanha o grupo sabe, já quando fala BEPS, não fica pensando aí em algum tipo de fórmula química ou algum alimento novo. BEPS, na verdade, é um acrônimo da expressão Base Erosion and Profit Shifting, que é um fenômeno mundial, né? A erosão da base tributária e a elevação, a suspensão dos lucros para outra jurisdição. E qual seria essa outra? Aquela que tributa menos. Então, as empresas do mundo inteiro passaram a se dar conta de que, combinando regras jurídicas de várias nações, poderiam fazer com que recolhessem menos ou quase nada de tributo em lugar nenhum. E aí as autoridades do mundo começaram a ficar alarmadas. Poxa vida, agora quer dizer então que pode ser que uma empresa ela tenha sede num lugar, ela reconheça a apuração de lucros em outro, tenha sua fábrica em outro, a produção de insumos e as vendas em outro destino, fazendo com que a soma destas regras jurídicas gere uma equação de uma tributação baixa ou quase zero. Então, diante desse cenário, a Organização Mundial de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, criou esse plano de ações, chamado BEPS, que tem 14 ações, e das 14 ações eu destaco duas ações aqui para o nosso encontro de hoje. Duas ações, elas nos chamam a atenção. A ação número um, que são os desafios da digitalização, né? Que é o que a gente está falando aqui hoje. Como é que funciona isso diante de um mundo que cada vez vai se tornar mais digitalizado, transações mais digitais? E o segundo desafio ali, que é a ação que está na lâmina, é a definição do estabelecimento permanente. Então, essa poderia ser uma solução, né, ao se exigir que esse nômade, essa entidade, essa figura, essa empresa, ela passasse a escolher e ter um estabelecimento permanente. E aí, bom, escolheu o estabelecimento permanente, todas as relações e a incidência das normas incidem naquela jurisdição. Qual é o problema aqui? É que os países integrantes da OCDE não podem tolerar, permitir que a pessoa simplesmente, voluntariamente escolha qualquer estabelecimento permanente em qualquer jurisdição, porque se assim pudesse, é óbvio que é onde recairia a minha escolha, num paraíso fiscal. E aí o paraíso fiscal acaba não aderindo ou não sendo parte desse acordo multilateral estabelecido aí pela OCDE. Pode falar, Pedro. Professor, eu gostaria de saber, mas elas poderiam obrigar alguém a permanecer em algum lugar? É possível fazer isso? Muito boa pergunta, Pedro. Excelente pergunta. Essa pergunta aí, ela é, além de jurídica, ela é filosófica, e ela transcende o direito tributário, né? Porque, primeiro, pode um organismo internacional ter uma norma
me obrigue aqui no Brasil, por exemplo. Eu estou com jurisdição aqui no Brasil. Essa determinação, porque na verdade as ações do BEPS elas são recomendações, tá? Elas são recomendações, elas não têm a cogência de norma jurídica e os países signatários do acordo, eles estão implementando nos seus ordenamentos jurídicos regras parecidas. Então, o primeiro ponto é, o Brasil ele não é membro da OCDE, ele quer se tornar, então ele está fazendo tudo que mandam ele fazer. Ele faz bem bonitinho. Então ele vai fazendo tudo conforme mandam lá os seus chefes. E aí ele vai aderindo para poder um dia ingressar. Mas ele ainda não é. Mas ele pode ser signatário do tratado e implementar no Brasil. Então o primeiro passo é o Brasil recepcionar essa orientação e aplicar no seu ordenamento jurídico. Essa seria a primeira resposta, tá, Pedro? Para que ela pudesse ser cogente e se tornasse obrigatória. Se isso não ocorrer, e muitos países não vão aderir, por óbvio, né? A gente não pode obrigar todos os países do mundo a ter essa regra. Haverá no mapa mundi buracos aonde essa orientação não vai vingar, não vai ser aplicável. Então, dada a soberania que no plano internacional se respeita, né? Salvo algumas exceções em que os países aí ofendem esse preceito internacional de soberania e invadem, impõem a regra de forma militar, mas se não for dessa forma, os países que não aderirem, eles vão gerar no mapa um espaço geográfico em que a regra não vale. E aí, naquele lugar, eu não sou obrigado a seguir, eu não sou obrigado a aderir. Daí vem a grande dificuldade de se criar no plano internacional um acordo de tal forma que evite essas brechas, esses buracos, essas lacunas na legislação internacional. Eu diria impossível, se não impossível, quase impossível de se criar esse arranjo, porque eu preciso ter 100% do território do globo terrestre adesão de todos os países. Então, todos os países precisam aderir e ter normas cogentes no seu ordenamento, porque daí, embora eu seja um nômade e não tenha residência fixa, aonde quer que eu esteja, haverá a obrigação de eu cumprir essa legislação. Então, esse é o grande dilema, Pedro. Hoje, são poucos os países que aderiram e implementaram de fato todas as ações do BEPS, e existem sempre aqueles detratores, né? E mesmo dentre os países membros, chamados os países ricos, né, dentre eles não há consenso, porque basta que um diga: ah, eu quero atrair essa turma do digital, eu quero que eles venham para cá. E eu não vou obrigar eles a fazer isso. Eu não vou obrigar, eles vão fazer se quiserem. E com isso, uma horda de pessoas começa a migrar e estabelecer lá a sua jurisdição naquele país. Então, e aí já está completamente frustrada a intenção desse grupo multilateral chamado CDE, né? Que tem como foco, no que a gente está falando aqui, a regra do BEPS. Então, das 14 ações, todas elas, de alguma medida, tratam do problema da erosão da base tributária. Todas. Mas eu elenquei essas duas aqui para chamar mais atenção e dar mais realce ao que a gente está discutindo aqui, tá? Então, o PLP, ele tem ali no seu artigo 11. Eu acho que eu compartilhei com os membros do grupo, no nosso grupo do WhatsApp, o PLP. Se não tiver compartilhado, depois me avisem que eu coloco lá o arquivo no grupo, para a gente poder já começar a se familiarizar com o texto, conhecer as disposições que estão sendo propostas, né? Foi aprovado na Câmara, ainda tem a tramitação no Senado, mas o texto aprovado na Câmara tem esta redação que eu compartilho aqui com vocês. Depois, essa apresentação também vai ficar disponível ali no nosso grupo, né? Tudo que a gente produz aqui no grupo fica lá concentrado no grupo do WhatsApp, para a gente sempre poder voltar e recuperar os nossos materiais.
Então, eu vou compartilhar com vocês lá, e aqui está a, digamos, a regra sobre a incidência da tributação desse novo IVA. Esse novo IVA, que ele vai ser dividido em dois tributos, né, a CBS e o IBS, um federal e outro subnacional, terão como regra, para ambos valerá a mesma regra, que é o artigo 11. Considera-se local da operação, e aí vem a lista, que a gente não vai ler aqui tudo, né? Não faria sentido fazer a leitura de todos os incisos, depois cada um pode, a seu modo, fazer a leitura com calma, com tempo. Mas aqui, essa regra, além de definir o local da operação, ela tem uma influência bastante importante, porque ela define também aonde que será aplicada a regra que define qual é a alíquota. Ou também define, em última medida, aonde fica o dinheiro, aonde ficará o recolhimento do dinheiro. Uma das ideias do grupo, né, é criar um recolhimento unificado, todo informatizado, de forma a simplificar a operação de recolhimento do tributo. Essa é uma das ideias do grupo que está trabalhando lá. Acho difícil de implementar, mas tudo bem. A tecnologia e boa vontade a gente tem. Vamos ver se conseguem implementar isso. Mas o desafio aqui é a gente precisar qual é a cidade, qual é a cidade em que está ocorrendo. O estado talvez seja mais fácil de definir, mas a cidade é importante definir, porque o IBS ele vai ser dividido entre o município e o estado do destino. Então, a depender da forma como eu leio essas regras que estão aqui, eu vou definir que ele está ocorrendo numa cidade ou noutra, a depender de como eu faço a leitura dessas regras aqui. Então, aqui está a importância, porque vai definir. A gente falou no início do nosso encontro, né, sobre uma das nossas proposições do grupo e que veio fazer parte do texto, né, que é a definição de um teto da alíquota de referência. Então, sabemos hoje que o teto é 26,5, esse é o teto, e ele poderá ser menor, a depender da cidade. Então, vejam só um planejamento que seguramente vai surgir, um planejamento tributário, que é eu mudar a minha sede ou mudar a minha residência para que eu possa consumir no lugar em que paga menos. Então, eu poderei ir lá com um pouquinho de habilidade, não precisa ser muita, né? E um pouquinho de inteligência também não precisa ser muita. O brasileiro, ele, se tem alguma coisa que ele é bom, ele é criativo. Então, pode ter certeza que vão surgir aí vários endereços fictícios em que eu vou me cadastrar, dizer que aquele é o meu endereço e vou pedir para que o produto seja entregue naquele endereço ou o serviço seja contratado naquele endereço e desse modo eu vou recolher menos imposto. Então isso vai acontecer, tá? Não sei se as autoridades já pensaram em como evitar que isso aconteça, mas isso evidentemente vai acontecer. Agora, quando eu não defino claramente, e tem algumas situações em que gera esse tipo de dúvida, pode ter certeza que vai dar problema. Pode falar, Pedro. Oi, professor, só uma pergunta rápida. Tanto esse IVA nacional quanto esse IVA estadual, eles estão tendo a mesma base de incidência de imposto? Eles estão Igualzinho, tendo igualzinho, igualzinho. mas não está ocorrendo bitributação, né? Nesse ponto aqui, não, Pedro. Vamos lá, o que que foi feito, tá? A ideia era ter um imposto sobre o valor agregado, né? Um IVA, e aí esse um IVA cedeu para dois, e acabaram virando dois. Então tem um federal e um subnacional. E aí, qual é a forma de acomodar essa divisão no texto constitucional
para que não caracterize o que tu está questionando, né? Tá, mas isso não é bitributação. Então, o que que foi feito? Um se chama contribuição, então é CBS, e o outro se chama imposto. O Pedro está rindo, mas é exatamente isso. É, e assim, vamos lá. De todas as coisas loucas que eu já vi acontecer, essa, digamos, é a menos maluca, a menos absurda, porque ela tem uma explicação lógica orçamentária. Então, assim, mas professor, só mudou a primeira letra lá, tirou o C e botou o I, e agora então pode cobrar duas vezes o imposto? Não, não é só isso. É que ao trocar a letra ali, chamar de contribuição, não de imposto, a contribuição, tecnicamente, ela é um tributo exigido para atender uma finalidade. Então, quando a União está dizendo, eu quero também o IVA, aí, se ela dissesse, eu quero um imposto, o que que a Constituição diria para a União? União, não. Imposto sobre essa operação só pode um. Sobre essa transação só pode ocorrer uma tributação. Tá, mas pode contribuição? Bom, contribuição ela pode na medida em que há necessidade de atender uma outra finalidade. Qual é a finalidade? Contribuição para financiamento da Seguridade Social. Então, o IVA federal, ele é carimbado. O dinheiro, ele vai para o orçamento da Seguridade, que é um orçamento separado, não faz parte do orçamento geral da União, que é hoje o papel desempenhado por PIS e COFINS. Então, hoje a Seguridade Social ela tem o financiamento das contribuições dos empregados, da contribuição das empresas, a contribuição social sobre o lucro líquido, PIS, desculpa, PIS vai para um outro fundo. PIS vai para uma outra finalidade, que é o Programa de Integração Social, né? O chamado PIS. Mas a COFINS, sim, a COFINS vai lá para o orçamento da Seguridade Social. Então, o que que a União fez? Bom, eu vou unificar PIS e COFINS, então esses dois tributos vão virar um só, e esse dinheiro vai carimbado lá para o orçamento da Seguridade Social. Por isso que, tecnicamente, assim, do ponto de vista, na visão do leigo, é dois tributos incidindo sobre a mesma coisa, bitributação. Mas para quem conhece a questão das regras orçamentárias, especialmente essa divisão que existe no Brasil, é, digamos, tolerável, aceitável, do ponto de vista jurídico, não que a gente concorde, né, do ponto de vista político ou do ponto de vista econômico, com essa incidência. A meu juízo não faz sentido, mas do ponto de vista jurídico digamos, aceitável. Então, esses dois tributos, eles são irmãos gêmeos siameses. Então, IBS e CBS, todas as regras são iguais. E isso é um ponto fundamental que seja. É fundamental. Porque se em algum momento houver uma bifurcação e começar a surgir regra para um e regra para outro diferente, todo o esforço de unificação caiu por terra. Então isso é importante, tá, Pedro? A tua pergunta ela tem uma relevância para entender o core da reforma tributária. No momento em que começar a União a puxar regrinhas para um lado, não, eu quero que seja mais assim. Aí os estados, não, eu quero que seja mais assado. Esse IVA, que era um só, começou a ficar dois e voltou o problema que nós temos hoje. O problema que nós temos hoje é PIS e COFINS têm as suas regras que são doidas, IPI tem regras que são doidas, ICMS tem regras mais doidas ainda, e ISS com as suas peculiaridades. O que que a reforma quis fazer é juntar tudo, botar dentro de um mesmo regramento. Então, as regras devem ser iguais, devem permanecer iguais. Se a gente tiver uma coisa assim que, para CBS é assim e para IBS é assado, já deu errado a reforma. A reforma começou a vazar. E tem, e vai ter. Infelizmente, não é. Quando eu falo e as pessoas dizem que eu estou jogando contra, né? Não é jogar contra, é conhecer já mais ou menos o filme. Já vi filmes parecidos com esse, a gente já sabe mais ou menos como é que é o final. Quando chegar a instrução normativa da Receita Federal, ainda não chegou essa fase.
Aí é que eu quero ver como é que vai ficar. O comitê Agora, gestor vai ser a sua capacidade de regulamentação. Tem o comitê gestor que é o ente do IBS, que vai regulamentar no plano infralegal. Então, o comitê gestor vai editar normas e a Receita Federal vai editar normas no plano federal. Então, quando surgir esse momento, aí é que vai começar a ter essa dualidade e aí vem os nossos problemas. Cristina, pode falar. Oi, professor. Eu acho que o Pietro queria falar alguma coisa antes. Ele chegou a ligar o microfone. Pode falar, se não, for o e caso. aqui eu fiquei me perguntando se isso vai ser suficiente para manter a Seguridade Social por mais um tempo. Não, não vai e já não é, não é. Ainda que nós estejamos elevando a tributação, a arrecadação, as manifestações oficiais dizem que não, que a reforma ela tende a ser neutra do ponto de vista arrecadatório. Então, o tanto que arrecadava antes é o tanto que vai arrecadar depois. Esse é o discurso oficial, né? Mas aí eu peço que vocês façam uma conta simples matemática, tá? Como é que é hoje arrecadado só esses federais, tá? Que é a pergunta do Pietro. Hoje, como é que é arrecadado o PIS e COFINS? Nas empresas do regime cumulativo, cumulativo, PIS é 0,65 e COFINS é 3 pontos percentuais. Dá quanto? 13,65. 3,65. Então, empresas desse regime pagam hoje 3,65, ok? No regime não cumulativo, é 1,65 PIS e 7,6 COFINS. Quanto é que dá a soma? Agora deu uma fritada no cérebro. 9,20 alguma coisa, né? Vamos pegar 9, peguem um número 9, tá? Então, um é 3, regime cumulativo, o outro é 9. O que está se falando é que a CBS arrecadará 12. Então, saiu de 3 para 12 no regime cumulativo e no não cumulativo de 9 para 12. Então, aqui eu já tenho um aumento da arrecadação. E a pergunta do Pietro, bom, isso vai ser suficiente para a Previdência? Não, não é, não é hoje, com a arrecadação que nós temos, e os números estão apontando para um colapso logo ali à frente, né? Ainda com a reforma que foi feita, reforma recente da Previdência, e mantendo as taxas de crescimento e as taxas demográficas que nós estamos estimando, né? Provavelmente não vai ser suficiente mesmo com esse aumento de arrecadação dessa contribuição, né? A nova CBS. Então, ela vai aumentar a arrecadação, mas não no volume necessário para tapar o buraco do gasto, né? Que está sendo previsto e contratado. Não é assim uma especulação. Isso já está contratado. São pessoas que hoje estão em atividade produtiva, são pessoas hoje, são CPFs, pessoas que existem. Então é só tu pegar esses dados dessas pessoas que existem e que vão demandar pagamento de benefício previdenciário. É uma conta muito simples, não tem, não tem nada de teoria conspiratória. É pegar as pessoas que existem e calcular sobre quanto que elas vão demandar de benefício previdenciário quando estiverem em idade para se aposentar. Então, aí é que a conta não fecha. Esse é o nosso grande problema. Pergunta, Cristina, pode. Professor, eu trago uma provocação aqui peculiar quanto ao ISS hoje, que se tornará o IBS, né, para os municípios, frente à fiscalização sobre essa mudança, que agora vai ser tributado na origem. Hoje, muitos municípios brasileiros aí, eles não possuem estrutura de fiscalização, de auditoria, né? Secretarias da Fazenda, muitas vezes são departamentos de tributos pequenos,
com 3, 4 funcionários, né, não possuem também estrutura sistêmica. Muitos municípios, inclusive, não cobram ISS por não ter aí audita fiscal, por não lavrarem auto de infração. Uhum. Existe hoje a possibilidade, né, de fazer o convênio com a PGFN, então alguns municípios aí conseguem muitas vezes executar o ISS o ISS dentro do Simples Nacional, né, por conta da própria apuração da PGFN, mas a minha provocação é a fiscalização para esses municípios, que vai ser, eu acredito que vai ser aí um desafio que ainda não foi definido, não foi estruturado, e como ficará para a gente, né, contribuintes. Então, a gente, eu vejo que falta ainda não só a definição, né, dos conceitos, principalmente, né, o que é que se entende aí do local de destino. O projeto trouxe até uma das definições que eu fazia uma provocação antes, né? Por exemplo, transporte de passageiros, né? A gente sabe onde o passageiro embarca, mas não sabe onde o passageiro desembarca. E o projeto trouxe essa definição. O local, então, da tributação vai ser onde o passageiro embarca, tudo bem. Mas essa tributação, principalmente para os municípios, que automaticamente provoca a gente, que impacta a gente, eu acho que vai ser um grande desafio e que eu não consigo ainda visualizar um cenário definido, cenário positivo, um cenário enfim, com alguma solução. Talvez transferir aí uma fiscalização maior para os estados, né, que tem uma estrutura maior, e esses possam transferir aí os valores ou a própria fiscalização, o resultado da fiscalização para os municípios, mas eu acredito que esse é um grande obstáculo sobre essa situação aí da tributação agora ser na origem, né? Ou, perdão, ser no destino e não na origem. Perfeito, Cristina. Trouxeste aqui um ponto extremamente importante para a nossa discussão. E tem a ver com exatamente com o que a gente está falando, né? O deslocamento do eixo da tributação. Não é mais origem e destino. Isso gera, do ponto de vista da análise econômica, né, que é uma das nossas vertentes aqui do nosso grupo, um problema de arranjo de incentivo. Então, pensa só no incentivo, você trouxe a questão da fiscalização, né? Qual é o incentivo que hoje tem para o município X fiscalizar o ISS? Porque ele vai lá, bate na porta da empresa, pede os dados e se ele descobrir que não está havendo recolhimento, ele fica com produtos da arrecadação, certo? Então imagine aqui, eu sou advogado em Porto Alegre, vem a fiscalização da prefeitura, bate na minha porta e pergunta: cadê o ISS que tu não recolheu? E aí eu, me atrapalhei, achei que, enfim, aquelas desculpas que o contribuinte vai apresentar quando não recolhe o tributo. Não, tudo bem. Eu vou lavrar aqui a autuação e vou te cobrar todo o ISS que você não pagou. Como é que fica agora com a mudança? A Prefeitura de Porto Alegre, não vamos usar o nome Porto Alegre, tá? Porque pode causar um mal-estar e até eu insinuar que pode ter algum comportamento. Vamos pegar o município, sei lá, o município de Cacimbinhas. O meu escritório está sediado em Cacimbinhas. Qual é o incentivo que tem para que essa fiscalização vá bater na minha porta, sabendo que se o trabalho resultar exitoso, então, assim, houve falha no recolhimento, não houve a emissão de nota fiscal, só que todo o trabalho ele vai gerar dinheiro lá para quem contratou meu serviço, que fica no município de Abaeté. Então, vocês estão entendendo, assim, do ponto de vista do incentivo do agente, e isso os economistas se preocupam muito, as pessoas são movidas a incentivos. Todo ser humano. Não, professor, tem gente que não pensa nisso. Não, todo mundo, desde a hora que vai acordar de manhã, eu sou movido a incentivos, até as decisões que a gente vai tomar na nossa vida. Então, a fiscalização não é diferente, né? São seres humanos, são agentes que têm a realidade que a Cristina nos trouxe aqui, que é muito verdadeira. Tem municípios que têm um servidor, Cristina e colegas, tem município que não tem servidor nenhum na área de fiscalização. Tem um servidor na secretaria toda para fazer tudo. São municípios muito pequenos.
Então, tem um servidor na Secretaria da Fazenda, mas ele não é deslocado só para fiscalizar. Então, ele faz tudo lá. Então, pensem nesse cenário. O que que vai fazer com que ele pegue a sua pastinha, saia da sua repartição, vá bater na porta lá e cobrar e fiscalizar o recolhimento do tributo? Ah, se ele for muito bem sucedido, ele vai levar dinheiro para o estado vizinho, para o município vizinho. Então, aqui a gente tem um problemão de alinhamento de incentivos. A fiscalização que teria interesse de ir lá na sede, no prestador lá e ver se ele está recolhendo, daqui a pouco ele vai descobrir que os tomadores de serviço nenhum são do município. E aí todo o trabalho dele de fiscalização acabou não resultando em nenhum centavo para aquela administração. Tem que ter, e aí vai ter que ter uma regra de incentivos cruzados para que a fiscalização trabalhe aqui para gerar lá, mas o de lá paga o daqui. Olha só. Então, uma espécie de bonificação. Ah, você fez a fiscalização, resultou em arrecadação para o meu município, eu vou te retribuir de alguma forma por tu teres fiscalizado. Isso não está previsto. Isso não existe, não foi definido ainda. O outro problema, né, e que tu colocaste muito bem, é como, e isso para a administração pública, ele está sendo uma revolução, assim, eu não tenho precedentes para comparar a revolução que está sendo implementada hoje. Porque, assim, desde a captação de mão de obra, né, a carreira, por que que a carreira da Receita Federal ela é uma carreira visada? Porque ela tem uma remuneração boa, o trabalho tem uma visibilidade, e aí as pessoas querem ir para essa carreira. O que que levaria uma pessoa a prestar concurso para carreira de fiscal de tributos de Cacimbinhas? Se o fiscal de tributos de Cacimbinhas ele não vai ter relevância nenhuma. E as decisões vão ser tomadas no comitê gestor, que é um órgão, vamos lá, subnacional, de congregação de estados, Distrito Federal e municípios. O trabalho dele não reverte para o município dele, quando muito no arranjo. Então, assim, as carreiras, elas vão sofrer, assim, um abalo muito grande. E elas sempre foram carreiras muito bem remuneradas, até por um tratamento definido na própria Constituição. A Constituição estabelecia para as carreiras de arrecadação de tributos uma condição especial. Nesse arranjo, é meio que tu tira o chão assim da pessoa que estava habituada a trabalhar, né? Eu tinha uma forma de trabalhar. Agora, o que tem de positivo e que vai um pouco na linha do que a Cristina falou no início da fala dela, né? Vai ser intensificado e vai melhorar o trabalho de cooperação, isso sim, obrigatoriamente, né? Porque agora tudo fica num bolo só, é uma coisa só. Então isso vai melhorar. E aqueles municípios que tinham dificuldade e que não recolhiam nada, se o sistema parar de pé, eles vão ser os maiores beneficiados. Então pensa lá, o município de Cacimbinhas, ele tinha um funcionário só. Esse funcionário, ele era compartilhado com todas as tarefas da Secretaria da Fazenda de Cacimbinhas, e ele era humanamente impossível ele fazer um trabalho ostensivo de fiscalização na rua. Agora, com essa centralização, essa compartimentação, se Porto Alegre fizer uma boa fiscalização, resultar numa autuação, e tem munícipes de Cacimbinha contratando alguém de Porto Alegre, eles vão receber o produto da fiscalização sem esforço algum, porque um outro servidor de um outro lugar está fiscalizando. Então, isso gera um benefício para os municípios menores com menor estrutura. Esses tendem até a aumentar a arrecadação, porque a fiscalização exercida em outro âmbito repercute lá. O dinheiro vai acabar indo para lá sem qualquer esforço. Então, nesse sentido, alguns municípios sentirão uma melhora.
porque eles não tinham condições de fiscalizar, não tinham estrutura nem aparelhagem, dependiam muito, como a Cristina falou, né, do trabalho de cooperação dos órgãos federais para poder recolher alguma coisa. E hoje, e até tem um outro fator, né, que é a despersonalização. Uma coisa é tu que mora num município pequeno, que conhece o dono do mercadinho, e tu é até cliente daquele mercadinho, mas tu é o fiscal de tributos. Aí tu vai lá e vai cobrar do teu amigo do bairro. Então, em municípios pequenos, gente, é constrangedor, assim, o fiscal que conhece todo mundo, conhece o dono da borracharia, o dono da farmácia, o dono do mercadinho, e ele sabe que alguns não estão fazendo da forma correta, e aí ele tem que ir lá e fazer uma autuação, lavrar um auto de lançamento. Esse tipo de constrangimento ele vai acabar sendo, digamos, mitigado, porque a autuação que esse cidadão recebeu partiu de algum outro lugar. Pode ter partido de um outro estado ou de outro município da federação. Porque Eu trago essa... Perdão, professor. pode falar, Cristina. Porque o senhor me trouxe, sua fala me trouxe alguns alertas, porque que eu trago essa provocação? É, eu sou advogada, tributarista, né? Estou aí em favor aí das empresas, enfim, da parte que a gente chama aqui de parte privada, mas também temos uma atuação pública. Eu atuo em assessoria tributária de muitos municípios. E esse é um desafio, se hoje já se encontra o desafio de tributar o ISS. Então, assim, tem municípios que primeiro têm falhas na sua legislação, depois têm falhas na sua estrutura. Alguns municípios, eles têm aí a cabeça de querer arrecadar, de querer atualizar a lei, de querer melhorar aí a alíquota. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que frear, porque, olha, existe aqui a capacidade contributiva. Você não pode tributar tanto, você é um município pequeno. Então, às vezes, de 30 mil, 50 mil, 60 mil habitantes, você não pode tributar tanto ao ponto de fazer com que as empresas ou fazer com que aqueles contribuintes não queiram mais se instalar ali, né, pela regra atual, não queiram mais estar ali, não queiram mais contribuir ali. Então, precisamos criar aí uma balança, né, um equilíbrio. Hoje, a gente tenta melhorar a estrutura da fiscalização, mas também proporcionando que as empresas e os contribuintes permaneçam tendo uma tributação justa. Com isso que, né, que o senhor trouxe, principalmente essa questão aí de incentivo, né, de criar, e principalmente as carreiras de auditoria fiscal, que muitas vezes é um empecilho nesses municípios pequenos, né, de 50, 60, 70 mil habitantes, aqui não existe a carreira, né, de auditor fiscal. Muitas vezes eles não têm aí o servidor de carreira concursado, enfim. Muitas vezes não existe. E aqueles que existem esbarra exatamente no que o senhor falou. Às vezes é uma cidade pequena, é uma cidade que ele conhece todo mundo, é uma cidade difícil de tributar. Então, eu preciso tributar via sistema, né? Preciso fazer alguma coisa. Então, a gente cria aqui um mecanismo para poder tentar fazer essa tributação. Mas daí, né, que eu raciocino novamente a minha provocação. A mudança para o IBS e a mudança para o regime, para a arrecadação no destino, isso vai gerar realmente um impacto assim, positivo e negativo. Tudo vai ter o ônus e vai ter o bônus. Eu tenho um município que existe uma mineradora nele, e a mineradora, ela tem ali, né, a atividade dele, então assim, a arrecadação desse município assim, é exorbitante. E aí? Eu já me perguntei, como é que vai ficar agora? Será que esse município vai ter esse impacto? Quer dizer, é um município com cerca de 20 mil habitantes que possui uma receita por conta dessa mineradora de mais de 30 milhões por ano. Somente por conta dessa mineradora. O tanto que essa mineradora movimenta e gera empregos e gera serviços ali é gigantesca. Então, como é que vai ficar essa questão? Esse ano não se discute isso por conta das eleições municipais. Já tentei aqui por diversas vezes, mas eu fico pensando, tá, a partir então de 2025, né, quando o pessoal começar a chamar atenção, eu preciso que as empresas, elas continuem se mantendo no mercado.
As empresas contribuintes precisamos nos manter no mercado. Mas existe aí a função social da arrecadação tributária. Eu trabalho em uma dualidade, né? Eu trabalho também quanto da parte pública quanto da parte privada, então eu me vejo assim, dividida. Então, mas eu estou ali na balança, né, no equilíbrio. Existe a função social de arrecadação, mas existe também a arrecadação tem que ser justa. Ela não pode ser confiscatória, ela não pode ser exorbitante. A reforma tributária tem muitas falhas, ela não veio para poder reduzir o tributo, a proposta dela é para simplificar, tornar mais objetivo, mas existiam aí muitas falhas de aumento de tributo e é esse impacto também municipal. Esse exemplo da mineradora que eu dei esbarra na primeira explicação que o senhor deu sobre o local de instalação, né, da empresa. A empresa, eu quero me instalar ali, eu quero, né, enfim, sair dali, porque a extração da mineração, ela tem um local definido de origem e ela tem um local definido de destino. Então, se eu for tirar essa mineração de um município, o impacto que isso vai gerar naquela localidade é gigantesco. E o impacto positivo que vai levar para o outro município de destino vai ser também muito positivo. Então, é essa provocação que eu trago, que eu espero que as próximas, né, discussões aí do governo e também a gente aqui, né, nas reuniões, eu possa também extrair muitas conversas aí positivas para a resolução disso. Perfeito, perfeito, Cristina. É essa a proposta do grupo mesmo, é a gente refletir, discutir aqui em conjunto, né? Porque a gente pode pensar, a gente vai ter que construir soluções, né? Esse é o nosso desafio. Nós somos chamados, eu acho que o relato, o depoimento da Cristina é também assim uma um chamado, um alerta para todos os profissionais do direito, porque a gente vai ter que colaborar, contribuir em todas as perspectivas, né? Ela mesma deu o relato de que trabalha auxiliando o lado privado, como também alguns municípios que demandam ali a assessoria dela. Então, todos nós aqui temos oportunidade de contribuir e colaborar com a implementação e o aprimoramento da reforma. Eu sempre digo, né, que o nosso grupo ele tem que ter pontualidade para começar e pontualidade para terminar. Já é 12h07, então não quero estender demais. A gente conseguiu aqui chamar a atenção do ponto fundamental aqui, que é a questão da incidência, do local da incidência da operação, que vai trazer consequências para o que se chama o local do destino. E eu quero, no encontro da semana que vem, né, na próxima segunda-feira, continuar aqui com vocês e daí abordar o artigo 15 da lei complementar, do projeto de lei complementar, o PLP 68. Então, essa é a minha proposta para o nosso próximo encontro. Espero contar com a presença de todos vocês, assim como a gente fez hoje, né, de forma dialogada, compartilhada, e a gente possa aí contribuir, seja nas discussões aqui, seja com os projetos que a gente tem em mente. E para finalizar, eu compartilho com vocês aqui que exatamente esse ponto da reforma foi objeto de uma obra coletiva que eu participei, eu contribuí, tratando do local da prestação do serviço. Depois eu coloco no grupo ali o link da obra, que foi feita com várias pessoas, né? Daí eu sou só um participante lá, não tem nada a ver com a organização. Ela foi publicada na semana passada e aí eu compartilho com vocês ali a divulgação. Vários autores, cada um escreveu sobre um trecho da reforma e eu fui o incumbido dessa parte, por isso que eu estou aqui compartilhando essas minhas reflexões com vocês. Certo, gente? Uma boa semana, um bom trabalho, bons estudos aí. E segunda-feira que vem, no mesmo horário, nesse mesmo link, só clicar ali, acessar e a gente retoma aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo no nosso grupo de estudos. Até mais. Tchau, tchau.